Fala, natural, beleza? Tudo certo? Espero que sim. Prazer, meu nome é Rafael Franco, trabalho como designer gráfico e tenho um perfil no Instagram onde eu trago vários e vários posts para vocês aí, certo? Uma coisa que me perguntaram muito é como eu fiz um post que vai estar aparecendo aqui na tela para você, que é um post da Nike, no Air Jordan mais precisamente, misturado com a minha identidade visual, que é a natureza. Então, eu fiz esse post usando inteligência artificial mais o Photoshop, beleza? Então eu usei a plataforma chamada Midjourney mais o Photoshop para fazer algumas edições básicas, mas o foco foi todo na criação da imagem. Então, vamos lá que hoje você vai ver o tutorial de como eu fiz esse post do zero, beleza? Então, vem comigo. Bom, vamos começar então. Eu estou aqui com o navegador aberto, já vou pesquisar pelo Midjourney. Midjourney é uma plataforma muito conhecida de inteligência artificial, né? Ele gera imagens absurdas, só que ela é pago. Então, se você tem um Midjourney, você vai conseguir logar aqui e vai conseguir acessar a mesma tela que eu. Se você não tem, fica tranquilo e continua no vídeo, que eu vou te dar uma outra opção gratuita para você fazer suas criações. Mas primeiro, vamos pegar o conceito por aqui e eu já te mostro qual é. Vamos lá. Bom, estou aqui no Midjourney e a primeira parte de tudo do processo é pegar a referência de como fazer. Então, o que eu fiz? Né? Eu vou te mostrar o passo a passo do que eu fiz para fazer aquele post na versão final que você viu. Eu vim primeiramente no Explore e aqui no pesquisar, né? Eu vou pesquisar coisas relacionadas ao que eu quero fazer. Como a minha identidade visual é de natureza e eu queria fazer algo relacionado a Nike, eu pesquisei Nike Nature. E aqui ele vai me dar várias referências do que os outros usuários de Midjourney já criaram usando essas duas tags juntas. Então eu consigo aqui facilmente analisar. E se eu gostar de alguma, se eu achar que alguma faz sentido, eu posso clicar nela e aqui eu vejo o prompt que essa pessoa usou para gerar essa imagem. O prompt nada mais é do que o texto que ela coloca ali, a descrição para gerar a imagem, beleza? Então aqui eu consigo ver tudo que ele usou, posso dar uma analisada, tal, então eu faço isso direto. Foi o primeiro ponto que eu fiz. Esse post, inclusive, foi um dos que eu fiz e mais chamou dos que eu vi e mais chamou atenção e me despertou a ideia de fazer aquele no meio da natureza ali, do lado da árvore e tal. Então, vamos lá. Aqui vão ter várias e várias referências. Você pode usar isso aqui até para pegar imagens, né? Se você quiser ter mais um banco de imagens, você pode usar o Midjourney, beleza? Mas enfim, vamos ao que interessa. O que eu fiz aqui? Eu criei um prompt do zero e eu vim aqui no Create, né, que é onde você vai criar as suas imagens. Pode ver que tem várias e várias imagens aqui que eu fui criando e testando. Eu fui mudando o prompt para chegar no resultado. Né? Aqui foram as primeiras imagens e eu não estava contente com esse resultado, faltava algo, a imagem não estava com tanta qualidade. Então eu fui refinando esse prompt, ele me deu até umas coisas aqui meio, não sei, né, meio diferentonas aqui, ó. Mas enfim, quando ele chegou nesse resultado, eu achei muito interessante, refinei e ele chegou nesse aqui, que foi o que eu usei no final. Você vê que ele não tá tão diferente a versão final, porque eu nem precisei mexer tanto. Eu coloquei o pássaro, fiz algumas coisas que a gente vai ver já já lá no Photoshop. Mas bom, fiz essa versão aqui a partir deste prompt, né? Eu vou colocar o prompt aqui para vocês, ó. Então, depois de refinar, foi esse prompt que me gerou essa imagem. Beleza? Para quem não manja de inglês assim como eu, joga aqui no Google Tradutor, coloca em português e ele vai traduzir para inglês e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Então, esse foi o que eu escrevi, ó. Tênis Nike Air Jordan com plantas verdes e flores no meio de uma floresta encantada, com fundo estilo streetwear, ultra detalhado, realista. Esse lance do ultra detalhado, realista, esses dois pontinhos, AR, espaço 42.5, é para gerar essa imagem um pouco mais alta, que é a imagem do Instagram que fica vertical e não fica quadradinha, beleza? Então, se você quiser sua criação nessa altura também, coloca essa vírgula aqui, o espaço e exatamente esse prompt aqui, beleza? Lembrando que esse prompt vai estar na descrição do vídeo, que foi o prompt que eu usei para chegar nesse post. Claro que você não vai ter exatamente o mesmo resultado, mas essa é que é a graça, que você vai ter a sua própria versão do post, beleza? Então, esse aqui é o nosso prompt e eu vou jogar ele aqui em cima, ó, ele já está até aqui, ó, onde eu crio a imagem. Você pode criar pelo Discord, eu crio por aqui mesmo, né, no Create. Então, eu vou dar simplesmente um Enter aqui. E lembra que eu falei que se você não tiver Midjourney não tem problema? Por quê? Porque você vai abrir seu navegador e vai digitar Ideogram, beleza? Vai entrar nesse site e é uma inteligência artificial também muito legal, sem burocracia, você não precisa assinar para usar, mas ele te dá uma quantidade limitada por dia,
tá? E aí você vai pegar esse prompt e vai jogar aqui dentro também, né? Ele tem algumas opções, tipo foto, ilustração, cinematic, poster, enfim, eu nem vou mexer nisso, eu vou simplesmente dar um generate e ver o que ele vai gerar para nós. Então, essa é a versão gratuita, obviamente não tem a mesma qualidade do Midjourney, que é pago e etc. Porém, aqui você consegue assinar também, mas eu acho ele inferior ao Midjourney, beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que está gerando aqui, mas por enquanto, vamos ver primeiro o que gerou aqui. Vamos lá. Então, gerou esse modelo mais animadinho, esse modelo aqui, e esse modelo que, na minha opinião, foi o mais realista e o que mais dá para brincar aqui dentro. Então, olha que foto maneira pra gente colocar um pássaro aqui também, colocar umas escritas. Ele já ficou ultra realista e, além disso, o tênis ficou muito bonito também, né? Vai de gosto, mas eu achei o tênis irado, particularmente. Então, é isso aí. A gente vai refinando. Na primeira, a gente já consegue, às vezes, ter um resultado muito legal. Se a gente não teve um resultado legal, você pode vir em Herum para dar outra, né? Para gerar novamente, né? A partir dessa imagem. Você pode vir em prompt para gerar aqui, mudar o prompt, alguma coisa que você quer mudar. Vamos supor que você pensou em outra coisa. Vamos supor que você quer colocar o pássaro aqui mesmo. Você pega e já escreve o pássaro aqui. Eu optei por colocar o pássaro lá no Photoshop e daqui a pouco eu vou te mostrar. Então eu não vou criar aqui agora. Mas ele já está gerando nossas imagens. Mas primeiro vamos ver aqui do gratuito que ele gerou para nós. Ó, gerou esses dois pares aqui, né, no meio de um cenário street, porque eu coloquei um cenário streetwear, né, então ele gerou meio que um street misturado com natureza, né, street é a parte ali das ruas da cidade. Bom, gerou esse modelo e esse modelo. Esse modelo também ficou bem legal, então basicamente com a versão gratuita você também consegue brincar, né, então eu espero que você brinque muito com isso. Aqui é a nossa outra versão do pago, ó. Ele gerou mais modelos irados aqui com esse prompt. Olha essa flor aqui desfocada. É incrível a qualidade que o Midjourney traz. Olha isso. E é isso, galera. Agora eu vou pegar o nosso post, a nossa imagem, né? Essa imagem aqui no caso, que é a que eu vou mostrar para vocês como eu fiz o passo a passo. E nós vamos lá para o Photoshop. Bom, joguei a nossa imagem aqui no Photoshop. Ela tá crua do jeito que a gente criou lá no Midjourney, usando aquele prompt. E agora, qual foi o passo que eu fiz? Eu basicamente fiz algumas edições, né? Joguei um brilho e contraste, coloquei o logo da Nike, coloquei um texto. Então eu vou citando para vocês as edições que eu fiz para chegar nesse resultado, tá bom? Então é mais uma análise de construção de post, beleza? Vamos lá. Aqui no brilho e contraste eu apliquei nessa camada, justamente dei uma mexida aqui para dar um contraste, porque você vê como a imagem ela tá meio esbranquiçada. Então eu quis tirar esse efeito esbranquiçado da imagem, então eu apliquei um brilho e contraste, só para dar um toque. E aqui foi onde eu trouxe um pouco mais de vida e coloração para a imagem. Eu poderia ter usado aqui uma camada de saturação, matiz saturação aqui, ó. Poderia ter usado várias camadas aqui, eu poderia ter usado exposição, curvas, mas eu preferi usar o brilho e contraste, que é mais básico, para trazer essa coloração um pouco mais forte, nesse contraste para a imagem. Segundo ponto, eu coloquei o logo da Nike, né? Não tem nem como não ter o logo da Nike nesse post, então eu coloquei. E aqui eu parti para os textos. Então dentro dos textos aqui, eu coloquei o nosso escrito Jordan, né? Então aqui eu coloquei e apliquei esse efeito. Eu vou mostrar para você como eu fiz esse efeito. Aqui o texto estava normal, né? Então eu tenho ele editável aqui na minha fonte, né? E o que eu fiz? Primeiro ponto, eu dupliquei, desliguei a camada de baixo, converti ele em objeto inteligente, tá? No meu atalho aqui é o F1. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui nessa ferramenta aqui do canto e coloquei uma ferramenta borrar, tá? Então, aqui, ó, mexendo eu consigo visualizar. E o primeiro passo, o que eu fiz? Eu basicamente converti ele para rasterizar, porque ele vai pedir. E eu fui puxando aqui, ó, dando um movimento de ir e vir, só pegando essa ponta do J. Dar esse efeito só na ponta do J. Eu fiz a mesma coisa no N. Então eu fiquei indo e vindo aqui, ó, para fazer o efeito no N da mesma maneira, para ficar só esse borrão aqui no cantinho, né, como se estivesse desfocado. Então esse foi o efeito super simples que eu apliquei, de maneira super rápida. E outro efeito que eu fiz foi colocar um texto aqui embaixo, né, o texto da própria descrição do tênis que eu peguei no site da Nike. Então eu peguei o site, abri o site, coloquei o texto aqui e já foi um detalhe, certo? Então é isso, já vimos o que eu fiz aqui no texto. Eu
pensei em seguida como eu poderia dar um destaque a mais no tênis, porque ele tá ali, no meio da natureza, só que eu queria colocar uma interação. Então eu pensei em como colocar uma interação e cheguei na conclusão de colocar um pássaro. Isso, um pássaro. E basicamente onde eu colocaria esse pássaro? Eu pensei em colocar nessa região aqui, justamente para dar um equilíbrio, porque você vê como a imagem está mais pesada pro lado direito, do lado de cá onde está a parte mais alta aqui do tênis. Então eu coloquei o pássaro aqui justamente para dar esse equilíbrio. Então o que eu fiz? Eu vou explicar o passo a passo, mas basicamente eu criei com a EA do Photoshop, né? Então eu criei aqui o pássaro e aí eu usei a ferramenta de novo da EA do Photoshop só para trocar o olho, para ficar um olho um pouco mais amigável, porque ele tava com esse olho aqui, ó, tava meio fechado, não tava muito amigável. Então eu troquei o olho para um olho melhorzinho. Então eu apliquei usando a EA do Photoshop o nosso pássaro, beleza? Fora isso, depois eu coloquei alguns elementos aqui. Coloquei o Just Do It aqui do canto, né? Ó. Coloquei esse elemento aqui no canto também. Nossa barrinha de código de barra aqui e o meu arroba do Instagram. São os únicos elementos que eu posicionei aqui. Foram, né? Os únicos elementos que eu posicionei aqui. Primeiro ponto, eu vou explicar como eu fiz o pássaro. Eu vou desligar aqui a camada do pássaro e vou pegar a minha ferramenta de laço, né? Atalho L. Vou vir aqui e simplesmente selecionei mais ou menos a altura aqui, o tamanho do meu pássaro. E peguei justamente essa parte do tênis para que ele ficasse em cima do tênis aqui. E aí cliquei em preenchimento generativo, escrevi unicamente bird. Só, mais nada. Esperei ele gerar o meu resultado. Bom, ele gerou um resultado aqui. Você vê que não ficou ruim, mas ao mesmo tempo ele não tá ornando com o resto do post, né? Porque ele não tá verde, não tá no tom, né? Então, ele deu essas opções, mas eu ainda não gostei. Então eu vou clicar em gerar de novo. Aqui mais 3 opções. Então temos 1, 2, 3 opções. Esse aqui tá sacanagem, tá aí, um patinho feio. Vou clicar novamente. E esse é um processo que você vai fazer, às vezes vai demorar tempo. Você vai tirar, vai apagar essa camada, vai criar outra. Vamos supor que aqui eu já gostei do resultado, né? Não é ainda lá aquelas coisas, né? Ó, ele deu essas versões, mas eu vou ficar com essa versão aqui. E vamos supor, uma hipótese, que eu não gostei muito da parte da cabeça do pássaro. É igual eu não tinha gostado do olho. O que você pode fazer? Você mantém essa camada que você criou, vem aqui, seleciona só a cabeça do pássaro, e você simplesmente vai dar um preenchimento generativo e gerar, sem escrever absolutamente nada. E agora que a mágica acontece. Porque nem sempre a gente precisa ficar esperando o negócio ficar perfeito. A gente pode simplesmente trocar os elementos aqui. Então, ele me deu 3 opções. Essa aqui não conta muito, né? Convenhamos. Mas essa aqui e essa aqui ficaram razoáveis. Eu posso vir ainda e clicar de novo aqui para gerar. E esperar mais 3 modelos que ele vai me gerar. Esse aqui também não conta. Às vezes ele falha, né? Ó, pode ver. Bom, vamos supor que tá perfeito. Você escolheu ficar com esse pássaro. Tudo ótimo. Beleza, não tem problema. Não é o pássaro que eu colocaria. Eu fiquei mais tempo nessa, mas você já entendeu o propósito. Então eu fiquei um tempinho refinando aqui até chegar nesse resultado do pássaro olhando para o tênis, que era o que eu queria, justamente. Então você tem que ir formatando essa ideia do que você quer. Então, agora que eu consegui o pássaro, vamos para a parte do VFX, né? Que é a parte da luz, uma coisa muito simples que eu faço. Então vamos lá. O que eu faço para gerar uma ideia de luz ali só para dar uma ambientada na cena? De maneira muito simples eu fiz isso. Eu cliquei aqui, criei uma camada de níveis, vi aqui em divisão e dei um Ctrl I nessa máscara para inverter. Agora eu venho com a borracha na cor preta, né, com pouca dureza, e vou revelando aqui só nas partes que eu quero que fique clara na minha imagem, porque tá com a camada de divisão, então ela vai dar uma luz, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, como a luz está vindo daqui, eu vou clicando na parte que a luz está vindo. Aí eu posso regular aqui a opacidade dessa luz. Perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa, gerar uma camada de nível, só que eu vou colocar no multiplicação, porque ele vai gerar essa camada de sombra. Vou dar um Ctrl I na nossa máscara e vou colocar somente onde tem sombra na nossa imagem. Então aqui embaixo eu quero sombra, aqui atrás do tênis também e um pouco aqui em cima, como se fosse da árvore aqui escondido. Então vou colocar aqui, ó, principalmente aqui embaixo do tênis. Então, basicamente coloquei aqui e agora eu vou regular a opacidade. Aqui. Então,
Agora eu junto essas duas camadas, tenho o costume de escrever VFX luz, só para eu saber que é a segunda aqui. E aqui a gente tem um antes e um depois da iluminação, de maneira muito simples e muito fácil. Eu uso isso para tudo, para não ficar aquele fundo sólido nas publicações e etc. Então, basicamente, vim aqui depois e apliquei uma texturinha para deixar esse efeito. Foi do meu grande amigo Dascan, essa textura aqui é muito massa. Então, olha o efeito que ela dá aqui meio quadriculadinho. E basicamente a gente tem um post pronto em alguns minutos usando inteligência artificial. E aí, gostou dessa aula? Espero que sim. E se você gostou, já se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu perfil do Instagram, porque tem muito post saindo diariamente lá. E eu quero receber o feedback de vocês, as criações que vocês fizeram a partir desse conteúdo aqui. Então me manda lá na DM, que vai ser um prazer, tá bom? É isso e falou!